Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para esse canal muito feliz. Depois de muitas mudanças, mudança de casa, mudança de vida, e eu vou explicar tudo pra vocês. Antes do vídeo começar, eu já quero te incentivar a seguir aqui o meu canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, assistir os outros, pra gente poder fazer esse canal crescer. E em nome de Jesus, gente, eu voltar a ter mais constância aqui. A gente tava esperando assim, muitas coisas se ajeitarem um pouco pra gente conseguir dar uma guinada a mais aqui no canal. E enfim, esse vídeo começa com muitas novidades, vocês já vão ver pelo título. Vocês vão ficar assim, como assim? Quem não me segue no Instagram já vai ficar sem entender nada. A primeira novidade de todas é que sim, eu estou grávida e muito feliz. Esse aqui vai ser o primeiro diário de gravidez, que eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro trimestre. Eu já estou hoje com 13 semanas e 5 dias. Quarta eu faço 14 semanas, entro oficialmente aí no segundo trimestre de gestação. E eu tava doida pra vir aqui gravar esse vídeo pra poder contar pra vocês sobre os meus sintomas, contar tudo, como que eu descobri e tudo mais. E também eu vou gravar outros vídeos sobre a nossa mudança de casa, tá? Esse vídeo aqui vai ser focado no primeiro trimestre, mas eu depois vou gravar alguns vlogs, vou mostrar pra vocês o que falta fazer aqui na casa também e mostrar pra vocês a casa e tudo mais. Então vamos lá, eu não quero me delongar muito nesse vídeo pra ser um vídeo mais prático, mas basicamente eu vou começar contando pra vocês um pouquinho sobre mim, sobre o meu histórico, né, de saúde, quanto tempo que eu tentei engravidar e tudo mais. Eu acho que eu tô falando tudo mais demais. Depois eu vou olhar lá na edição. Então vamos lá. Pra quem não me conhece, meu nome é Clarice. Hoje eu tenho 21 anos, sou casada há 2 anos e um pouquinho, e alguns meses. E eu e meu esposo, a gente já tentava desde bem recém-casados, estávamos tentando engravidar. Então a gente ficou 1 ano e meio praticamente tentando engravidar. E a gente tomou essa decisão primeiro por nós termos decidido nos tornar abertos à vida, né? Não usar nenhum método anticoncepcional e nenhum mesmo, né? Enfim, deixar a fé agir. E acreditar que Deus tem o melhor tempo para nos dar filhos e que filhos são uma herança do Senhor. Como filhos são uma herança do Senhor, nós acreditamos que Ele tem a hora certa, o momento certo para nos entregar esse presente, essa herança que são os filhos. Também a gente começou a perceber que quanto mais cedo a gente começasse a tentar, melhor, porque eu tenho algumas questões de saúde, a principal delas é a SOP, a Síndrome dos Ovários Policísticos. Desde quando eu descobri, quando eu tinha 17 anos, constava que eu tinha ciclos anovulatórios, ou seja, eu não ovulava. E também uma outra questão apenas anatômica, que é o útero retrovertido, que ao invés dele ser virado para frente, ele é virado para trás, é apenas uma questão anatômica, como eu já falei. Mas enfim, eu percebi que eu tinha essa dificuldade, né, com a fertilidade, a gente decidiu começar a tentar. E meu ciclo sempre foi muito irregular, muito mesmo. Então eu já fiquei 3 meses, né, sem ter a menstruação. Já teve vezes de ser 2 vezes no mês, coisas desse tipo, muitas cólicas, os sintomas característicos da SOP, que eu já falei aqui no canal também, num vídeo que eu postei, como que eu descobri que eu tinha SOP. E também, eu não me considerei, digamos assim, uma tentante efetiva, assim, eu quero engravidar pra já, porque a gente não era assim, estamos fanáticos, eu preciso engravidar esse mês. Eu sempre fui muito tranquila, então eu fazia os testes só por desencargo de consciência, para saber se não tinha acontecido, porque tinha grande probabilidade. Mas eu não ficava assim obcecada com esse assunto, tanto que engraçado que talvez se eu tivesse me engajado um pouquinho mais com algumas coisas que eu fiz, eu teria engravidado antes. Esse vídeo, além de falar sobre o primeiro trimestre, eu vou acabar falando também alguns caminhos que eu utilizei que eu acredito que facilitaram muito para eu poder engravidar. São basicamente, eu melhorei a minha alimentação. Eu tava fazendo exercício físico constante. O que é constância? Tava mantendo mesmo, tava focada, sabe? 5 vezes na semana, certinho na academia. E eu também utilizei o óleo de prímula com borragem, que é da Rinode que eu tomei. E também eu fiz um protocolo, não assim, exatamente para engravidar, era para várias coisas,
Mas os óleos, eles são multifuncionais. Os óleos essenciais, eles são multifuncionais. Então, eles acabam servindo para várias coisas. E entre essas qualidades, né, esses benefícios que os óleos que eu utilizei tinham, era também a questão da fertilidade. Então foram essas 4 coisas que eu citei, que eu considero assim, abaixo, claro, da vontade soberana de Deus de nos permitir esse milagre, né? Nós consideramos que é um milagre porque a possibilidade era bem pequena. Meu esposo também já tinha feito o exame, estava tudo certo com ele, então realmente o problema era comigo, né? A questão era comigo da fertilidade. No mais, tudo isso aí, né? Como que foi o processo, até aí tudo bem. E aí quando chegou o dia 26 de junho, ou de julho, tô ótima, né? Quando chegou o dia 26 de julho, que foi o dia que a gente descobriu, um dia antes, né, já vou falar pra vocês o primeiro sintoma de gravidez que eu tive. Na realidade, assim, digamos que foi o segundo. Vou explicar o porquê. Um dia antes eu senti uma cólica quando eu fui dormir. Mas não era uma cólica de menstruação. Era uma cólica safada, entendeu? Ela veio assim, sabe, tava me incomodando. Eu tava assim, meio sem lugar, sabe? Assim, senti uma dor nas costas, sabe? Uma cólica. Mas não era igual a cólica que eu sentia quando a menstruação ia descer. E eu deitei na cama e eu fechei o olho assim, eu falei, olha, ou eu tô grávida, ou ela vai descer essa madrugada ou amanhã de manhã. E eu fui dormir com essa dor chatinha, mas não tomei remédio. Eu falei, não vou tomar. Vou esperar pra ver o que é isso, né? Tá bom. No outro dia, quando eu acordei, eu geralmente já deixava o teste ali na bancada do banheiro, porque eu esquecia de tão pouco ansiosa que eu era em relação a isso, né? No início, nos primeiros 3 meses, assim, eu ficava ansiosa pelo fato de eu pensar, meu Deus, eu vou engravidar. Assim, a concepção de ter um filho, pra mim, na minha cabeça, 1 ano antes, era bem difícil, assim, de lidar, de acostumar, mas eu fui acostumando com o tempo, eu falei, como se eu estivesse preparando meu coração, assim, pra isso, né? Eu deixava o teste, assim, do lado, eu acordei e fiz o teste, e eu tava tão, assim, embolada de sono, que eu coloquei o teste assim, né? Todo mundo que já fez sabe, você coloca o testezinho assim na urina, e subiu as 2 listas. Só que eu tava tão desacordada que eu não consegui perceber, assim, que realmente tinha subido 2 listas, né? Meus testes sempre davam negativo. Subiu e ela apagou rapidamente. Eu olhei, só vi uma lista. E eu ia jogar o teste fora, porque geralmente eu jogava meus testes negativos fora. Porque eu não tinha a intenção, assim, de depois, quando eu engravidasse, falasse assim, ai, gente, eu fiquei anos tentando e tal, com aquele desespero. Eu não estava tentando desesperadamente, eu estava tentando, na verdade eu não estava tentando, eu estava esperando a vontade de Deus. Então, é bem diferente. A ansiedade, o jeito de esperar é bem diferente. Então, eu não ficava assim, e se acontecer mês que vem? E se acontecer ano que vem? E se nunca acontecer? Eu não ficava me preocupando com isso, enfim. E não, ao invés de jogar o teste fora, eu decidi deixar ele lá. Voltei pra cama e fui fazer meu devocional. De boa. E no caminho do banheiro pra cama, eu falei assim, nossa Deus, eu podia estar grávida, né? Ia ser legal. Tá bom. E deitei na cama e falei com o Thiago, deu negativo. O que acontece? Thiago levanta, vai no banheiro, pega o teste e vira pra mim e fala, mas Clarice, tem 2 linhas nesse teste? E eu, você tá... Para, porque ele sempre brincava, sempre zoava comigo e tudo mais. Quando eu peguei o teste, eu vi as 2 linhas. Eu quase caí pra trás, eu não acreditei. Enfim, vai aquela coisa, descobrimos a gravidez e tudo mais. Uhul, muito feliz! E ficamos meio desacreditados. Então, assim, a gente tava tão cauteloso porque a gente, estudando um pouquinho sobre isso,
você vê que assim, risco de aborto espontâneo, gravidez ectópica, tantas coisas que podem acontecer. Gente, uma gestação não é nada fácil. Ter um bebê vivo em casa, assim, depois dos 9 meses, você levar um bebê pra casa, não é tão fácil quanto parece. Eu sei que tem gente assim que passa debaixo de um varal de cueca, engravida, assim, leva a gestação tudo de boa, não tem problema nenhum. Mas a maioria das gravidezes tem intercorrências, tem algum tipo de problema. E também é normal, mas não é o que a gente quer, né? A gente quer uma gravidez super saudável. Enfim, na mesma hora a gente arrumou, fomos pro laboratório, colhi o sangue positivo de novo lá no teste do laboratório. E a menina do laboratório até falou, olha, tá bem novinho, mas você tá grávida e tal, pode comemorar. Beleza. E no mesmo dia eu já saí contando pra todo mundo e tudo mais. Não esperei os 3 meses pra contar, até porque não daria, gente. Não daria pra gente segurar a informação. E simplesmente a gente também não queria, a gente não quis esperar. Muita gente falou pra eu esperar, admiro quem espera, acho top, mas pra nós não dava, por vários motivos. O vídeo já tá ficando longo, eu não sei nem por que eu falo que eu vou fazer vídeos curtos, mas tudo bem. Beleza, deu positivo. E aí eu já fiz no outro dia um beta quantitativo. Fiz numa sexta-feira e depois fiz na outra sexta-feira. E quando saíram os resultados, aí que bateu o desespero, porque o meu beta não evoluiu como geralmente os betas costumam evoluir, que geralmente é dobrar a cada 24, 48 horas, toda aquela coisa que quem é tentante já sabe mais ou menos como é. Enfim, isso não aconteceu comigo e é bacana eu fazer esse vídeo porque às vezes você acabou de descobrir que tá grávida e acontece com você também. E assim, no dia que saiu o resultado do segundo beta que não tinha evoluído, eu falei, pronto, minha gravidez não tá indo pra frente, tem algum problema, meu corpo vai expulsar, assim, eu caí em desespero. Thiago estava viajando para Belo Horizonte e a única forma de saber efetivamente se a gestação estava evoluindo e se estava tudo correndo bem era fazendo ultrassom. Não tinha como fazer assim uma dedução ou continuar fazendo betas quantitativos porque eu só ia me apavorar mais. E eu estava naquela época com 6 semanas. O meu ultrassom ele tá dando sempre uma diferença de 1 semana a menos, né? Mas eu continuo seguindo a DUM, que é a data da última menstruação. Beleza, continuando. No mesmo dia, por misericórdia de Deus, tinha um ultrassonografista na clínica que eu tenho convênio. Já marquei, já fui lá e graças a Deus estava tudo bem. Eloazinha estava no lugar certo, o coração já estava batendo com 5 semanas e 6 dias pelo ultrassom. Então assim, só estava batendo, o coração dela estava fraquinho ainda, porque estava começando a bater o coração. Eu até fiquei uns dias assim um pouco angustiada com isso, né? Nossa, o coração tá batendo fraco, né? Mas eu pensei, o coração está batendo, então tem um serzinho aí, tá tudo bem. Não tinha descolamento, não tem nada. No último que eu fiz também não tinha, graças a Deus. Enfim, então tiramos essa dúvida, tivemos esse susto, mas graças a Deus foi tudo bem. Antes de falar sobre os sintomas, vou falar pra vocês também que eu tô fazendo eu fiz algumas consultas particulares, né? 2 consultas, uma consulta e um retorno. Os ultrassons que eu fiz também foram particulares, mas aqui agora no meu PSF do meu bairro, aqui na cidade onde eu moro, tem uma médica muito boa também pela rede pública. E aí eu decidi que questão de médico, assim, pra me acompanhar mês a mês, eu vou continuar fazendo com ela. Mas na outra cidade, que é aqui próximo, que tem um hospital maior e tudo mais, que é onde eu desejo ter o meu quarto, que é em Teoflotone, eu também vou acabar fazendo um acompanhamento particular com o médico de lá pela Unimed. Só pra eu poder ter uma segurança, porque graças a Deus ele já está proporcionando pra nós a oportunidade de ter ou pelo SUS, ou pela Unimed, ou talvez pelo Ipseng. E aí eu vou contar pra vocês, né, quando ela nascer, como é que foi, porque é um pouco imprevisível, não tem como eu dar certeza do que eu vou fazer, se vai ser parto normal, se vai ser cesárea. Eu vou falar disso com vocês depois que eu tiver, porque eu acho melhor assim. Acredito que é porque eu queria deixar os sintomas mais pro final, mas acredito assim que pra contextualizar, né, foi isso.
Se ficou alguma coisa faltando, deixem aqui nas perguntas que eu vou responder, tá? Então vamos lá para os sintomas, que eu tenho certeza que talvez é a coisa que vocês estão mais assim esperando, ansiosos. Fala logo, fala logo. Eu já dei um spoiler, né, que eu falei pra vocês da coliquinha safada que eu senti. Mas o primeiro de todos os sintomas foi sono. Mas eu sempre fui uma pessoa sonolenta. Sempre amei dormir, amo dormir, eu gosto de dormir, grávida, não grávida, todo jeito. Porém, é um sono literalmente absurdo. Engraçado ou não sei o que seria engraçado ou trágico. Uma semana antes de eu descobrir que eu estava grávida, eu estava com Covid. Fui no PSF, fiz o teste e realmente deu reagente, linha bem forte. Eu tava com muito Covid. E assim, não fiquei mal, mas fiquei mal, né? Teve até um dia que eu falei assim, meu Deus, eu vou no hospital, porque eu tô sentindo um pouco de falta de ar. Mas eu fiquei com dúvida se era psicológico, se era medo, tudo mais. E falei assim, vou esperar um tempo. Enfim, estava com Covid. E na quinta, sexta, sábado e domingo, eu simplesmente acordei tipo 10, 11 horas. Quando deu 2 horas da tarde, eu voltei a dormir, acordava 6. E depois, quando dava 9h30, 10 horas, eu estava capotada. Ou seja, eu só acordava para almoçar e jantar e voltava a dormir. Um sono pesadíssimo. Isso, tipo, quinta, sexta, sábado e domingo. Dormi muito. E nem me liguei que podia ser gestação. Eu não tinha esse sentimento, assim, que eu estaria grávida. Mas aí foi isso, a questão do primeiríssimo sintoma, que foi o sono. Enfim, os dias foram passando e eu diria que eu senti os sintomas mais clássicos dos clássicos. Então, ir no banheiro toda hora, dor nos seios, isso aí muito, eu senti muita dor, muita sensibilidade, assim, um negócio que não podia nem triscar, doendo muito. Também a auréola mais escura, isso aí eu percebi bem assim nos primeiros dias, né? Eu descobri com 7 dias de atraso, descobri a gravidez bem cedo. Eu queria ter descoberto até um pouquinho depois, porque a gente fica bem ansiosa, receosa no início, e é normal, né? Todas aquelas mudanças, a sua cabeça vira uma chavinha assim do nada. Meu Deus, eu vou ser mãe! Senhor, eu não consigo deixar a planta viva. Eu vou ser mãe de uma criança pro resto da vida. Então, são muitas transformações no nosso psicológico, né? E a partir ali da 8ª, entre a 7ª e a 9ª semana pra frente, eu senti bastante enjoo. Teve um dia até que eu cheguei, né, a vomitar. Não gosto de falar isso, mas foi só um dia, graças a Deus. Mas tomei aversão de alguns alimentos e paixão por outros, né? Então, isso varia de mulher para mulher, né? Que sua mulher fica grávida, então, de mulher para mulher. Varia, e eu acredito que cada pessoa tem que viver a sua experiência. Igual eu tinha referência de outras pessoas, lia coisas na internet, mas eu ficava assim, não, deixa eu ver como que vai ser comigo. Eu diria que poderia ter sido bem pior, eu poderia ter tido muito mais enjoo, eu senti muita indisposição também, vontade de ficar mais sozinha emocionalmente falando, sabe? Tive alguns períodos também de incertezas, de pensamentos, mas eu diria que eu não fiquei tão emotiva, assim, de chorar e tudo mais. Então por isso que eu falo que muda de mulher para mulher e depende também da sua situação. Por exemplo, no meu caso, por mais que talvez não seja, eu acho que não existe esse momento perfeito para você ter filhos, o que você tenha perfeita estabilidade financeira, tudo mais. Mas no meu caso, por exemplo, eu sou casada, eu amo o meu esposo, eu tenho plena certeza que ele vai ser um ótimo pai. Então essas incertezas, às vezes que, por exemplo, mães solos ou talvez outras questões que mulheres vão viver quando descobrem que estão grávidas, eu não vivi, então não posso dizer como que vai ser pra você. Provavelmente eu estou esquecendo algum outro sintoma muito importante, por também outro sintoma, perda de memória. Eu já era uma tapada, eu esqueço tudo, eu tenho uma memória de... Eu não vou nem ofender nenhum animal, nem nada, porque assim...
Não dá pra comparar a minha memória. Pronto, com a Dory. Pronto, eu sou a Dory do Procurando Nemo completamente. Esqueço o que eu tava falando, fico aérea assim, ó. Tipo, do nada, do nada. Não sei exatamente se isso é um sintoma do primeiro ou do segundo trimestre, que talvez adiantou pra mim, mas minha pele ficou um pouco mais seca, sim. Por mais que a gente continue hidratando e tudo mais, mas fica um pouco seca, sim. Outro sintoma também que eu tive bem pouquinho, mas que outras pessoas podem ter mais, cólicas. Coliquinha bem, essa coliquinha que eu tô falando, é safadinha assim, ó. Que ela, tique-tique, assim, ó, bem uma coisinha que você fica engasturada, mas não é igual a cólica da menstruação. Então, assim, a gente, desde quando a gente fica grávida, não exatamente é a intuição materna, porque isso aí é uma coisa... Não acredito muito que, por exemplo, o sexo eu errei. Eu já falei, já dei um spoiler, né, que é uma menina. A gente teve uma revelação bem bacana com algumas fotos, né? Quem me segue no Instagram também sabe que o nome dela vai ser Eloá, é uma menininha, minha primogênita, coisa mais fofinha de mamãe. E o sexo, eu achava muito que era um menino, tanto que a gente ficava chamando pelo outro nome, não o nome de menino que a gente tem. Mas no dia da revelação, eu sonhei que era uma menina. Então essa questão de intuição é uma coisa mais, não o tempo todo. Você pode ter lapsos assim de intuição, de sentimento do que fazer. Tanto que no dia que o beta, que eu tive que fazer aquele ultrassom, digamos que de emergência, eu senti, eu tenho que fazer esse ultrassom hoje, eu não aguento esperar uma semana, tem que ser agora pra eu poder ter certeza e tranquilizar meu coração, porque eu realmente fiquei muito apavorada. E antes daquele dia, eu tava assim um pouco, vou dividir uma parte emocional minha, né? Agora que eu já falei dos sintomas físicos. Logo quando eu descobri, eu demorei um pouco a entender mesmo a minha ficha cair, pelo menos a primeira ficha, porque as fichas vão caindo aos poucos, né? Essa primeira ficha assim do primeiro trimestre, de entender, né, que eu tô grávida, entender que é verdade, que aconteceu, né, e pedir a Deus para que tudo dê certo, né? E no dia que isso aconteceu, eu realmente assim caí a ficha, nossa, eu quero muito esse bebê, eu quero muito essa criança, porque a sensação de que por um momento, que por um minuto você pode perder isso, me deixou realmente muito apavorada. E eu entrei em desespero pela sensação de que talvez eu poderia perder, né, mesmo que fosse tão novinho. Mas para vocês que acabaram de descobrir que são mães, não que eu com 3 meses eu sou mais mãe do que você que acabou de descobrir, e a que tem um filho de 10 anos, de 20 anos é mais mãe que eu. Lembre-se de uma coisa, a partir do momento em que tá dentro de você, tendo 4 semanas, 12 semanas, 20 semanas, você já é mãe. Então eu quero te falar isso porque eu demorei a entender isso, né? Eu ficava assim, nossa, mas... não vou falar nada, né? Não vou ficar assim falando muito porque ainda tá muito novinho e tudo mais. Esquece isso, você é mãe. Então, cuide, pense no seu filho como um filho mesmo, né? Tome consciência de que ele vai crescer, se desenvolver e você vai levar ele pra casa, né? E é isso que eu tô tentando colocar na minha cabeça. Eu sou mãe, eu vou ser uma ótima mãe pro meu filho, a mãe que o meu filho precisa, e glória a Deus por isso. Então, beleza, caiu essa ficha assim naquele dia pra mim. Meu Deus, Senhor, é uma vida. Glória a Deus por isso. Então, assim, independe, gente, independe de qual idade gestacional, é uma vida. É uma vida. Então, a gente tem que tratar a vida como vida. E eu decidi isso, que independente da quantidade de semanas, que eu ia me sentir mãe, que eu ia entender que é meu, sabe? É fruto do amor, do meu amor com o meu esposo. Então, isso é uma graça, uma dádiva, é um motivo de grande felicidade. Não da gente ficar... receoso, com medo. Eu pedi pra Deus, eu falei, Senhor, a oração que eu fiz, Senhor, o Senhor me deu, então deixa eu ficar com a minha filha, eu quero muito ficar com a minha filha. E Deus é soberano, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e eu acredito nisso. E hoje é muito bom, vou mostrar minha barriguinha pra vocês, de 3 meses e meio quase, tá? Mas... também, lembrando assim, como eu tenho um útero retrovertido, já tô assim,
consolada de que minha barriga vai demorar um pouquinho mais pra aparecer. Até porque também eu sou grandona, né? Eu tenho 1,69m, 1,70m, digamos assim. E eu tava com uma buchinha assim, uma gordurinha, digamos assim, de antes de eu engravidar. Né? Outra coisa também é que no primeiro trimestre eu emagreci. Meu apetite diminuiu muito, eu ficava cheia muito rápido. E também por conta dos enjoos, né? Então assim, não era tudo que me descia. Emagreci 6 quilos. Não digo que foi só por conta da gravidez, foi por conta de eu diminuir a quantidade de comida, que eu sempre comi muito, né? E eu estava acima do peso. Então eu acredito que no meu caso, isso pra mim foi muito bom, porque agora eu vou poder ganhar peso com mais tranquilidade, né? Eu tava muito preocupada com isso também, porque se eu ganhasse o peso que normalmente se ganha numa gestação com o peso que eu estava anteriormente, eu ia ficar assim bem pesada, ia me prejudicar muito com certeza mais pra frente na gestação, né? E graças a Deus. E assim, até agora, gente, a única coisinha que eu tive, né? Nem diabetes gestacional apareceu, graças a Deus, né, por enquanto, que pode ser desenvolvida, mas foi uma leve infecção urinária também, que a gente já tratou, fiz até outra urocultura pra ver se tá tudo bem. Vou dar update pra vocês depois, né, de como que tá, se resolveu tudo certinho. Nessa quinta-feira agora, eu vou fazer o ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Quero gravar um vlog pra vocês pra poder mostrar, e tô muito ansiosa, porque o morfológico é muito legal ver tudo. Eu tô louca pra ver tudo da minha filha. Ai, muita ansiedade, assim, então eu tô curtindo bastante, pensando assim, pelo lado positivo, que vai dar tudo certo, pra glória de Deus, aleluia. E vou mostrar minha barriga pra vocês agora. Eu sei que talvez algumas pessoas nos comentários vão falar, né, sobre a legging aqui que tava na barriga. Essa legging, ela é bem confortável, eu prefiro usar essa parte aqui, ó, pra cima da barriga, porque ela me deixa mais confortável, né? Ao invés de deixar assim a barriga solta. Mas eu juro por tudo nesse mundo que não está me apertando. Eu sei que a gente não pode usar roupa apertada na gestação. E eu não estou usando, tá? Essa legging é porque a que tá mais confortável em mim, as calças jeans já não servem. Mas enfim, o foco aqui é a barriga. Mostrar pra vocês assim de lado. Eu fico até sem graça de mostrar, porque assim, não tem muita diferença, né? Como eu disse pra vocês, eu tava um pouquinho buchuda, né? Com gordura na barriga antes de engravidar. Então, por exemplo, aqui do lado tem uns culotezinhos. Eu já tinha algumas estrias aqui já, tá? Mas enfim, ó, a visão do buchinho é essa, tá? Então assim, com quase 14 semanas que eu estou. Eu tenho estômago alto, né? Então é engraçado que às vezes, dependendo do horário do dia, aqui em cima tá maior que aqui embaixo. Então assim, essa é a visão da barriga, sabe? Ainda tá bem molinha. Tem dias que ela tá assim, tá mais durinha, principalmente aqui no umbigo, sabe? Mas eu pego, apalpo, assim, do jeito que tá aqui, eu não estou nem jogando a barriga pra frente, nem contraindo. Tá assim, do jeito, sabe, normal, você deixar a barriga normal, tá exatamente desse jeito. Mas a loazinha tá aqui, tá? A barriga ainda tá quadrada, não tá bonitinha, né? Mas o que eu percebo, pelo menos pra mim, igual, minha cintura tá aqui mais ou menos, eu sinto que essa parte aqui que tá meio marcadinha, é como se essa parte aqui, ela tá se expandindo, sabe? Então, no início, bem no início, quando eu descobri, minha barriga ficava inchada, tá? Mas agora ela tá desenvolvendo assim, bem aos poucos. Como eu emagreci também, tem dias de manhã que eu acordo que minha barriga tá chapada, sabe? Então assim, basicamente ela tá crescendo aqui embaixo, sabe? Mais próximo da pelve. E com certeza no próximo diário de gestação ela já vai estar bem maior, né? Que são lá bem mais pra 25ª semana, tá? Não lembro exatamente quantas semanas que acaba o segundo trimestre. Mas é isso, tá vendo? Ó, por falar em estrias, aqui ó, tem bastante estria já, tá? Que não é necessariamente da gestação, estria minha mesmo.
E se Deus quiser, eu quero muito não ter estria na barriga, mas se tiver também é assim mesmo, não tem problema. Eu já tô com um pouquinho de estria nos seios, se vocês podem acreditar, porque meu seio ficou muito grande já, muito inchado. Mas tô hidratando, né? Enfim, tô aqui mostrando minha barriguete pra vocês. Por exemplo, se eu jogasse ela pra frente, ia ficar bem redondinha, tá vendo? Mas ela não tá assim, ela tá mais molenguete. Tá vendo? Pra vocês verem a realidade, tá? Então, gravidinhas, calma, a barriga vai aparecer. Uma hora ela vai aparecer. E sobre isso de barriga também, eu não estou ansiosíssima pra ficar com aquele barrigão, até porque a gente fica com barrigão por muito tempo, né? Então eu acredito que às vezes até quanto mais demorar pra aparecer, até um pouco melhor, porque cansa, né? A gente fica ansiosa pra aparecer, mas na hora que aparece, que o menino começa a mexer e fica muitos meses mexendo, né? A gente fala assim, eu só queria um minuto de paz. Então eu tô aproveitando minha gestação, sabe? Eu não consigo mais dormir de barriga pra baixo. Eu consegui, assim, nas primeiras semanas, eu acho que eu consegui até 10 semanas. Ou seja, um mês atrás, né? Eu ainda conseguia, mas agora só de lado mesmo. E aí eu viro só um pouco, sabe? De forma que a barriga não fica pra baixo. Só uma parte dela que fica encostada na cama. Às vezes eu acordo de barriga pra baixo, mas acho que é costume mesmo meu de dormir, mas até o 5º mês de gestação não prejudica dormir de barriga pra baixo, né? Tem gente que fala que só pode pro lado esquerdo. Tem muito mito, né, gente, envolvendo a gestação. E eu sou muito equilibrada, sabe? Eu acho que nem é de mais, nem é de menos. Você tem que entender qual é o limite do seu corpo, qual é a situação da sua gestação, se é de risco, se não é. Se tem alguma contraindicação, se não tem. Enfim, todas essas coisas. E no mais, gente, pra acabar esse vídeo, que eu vou tentar diminuir ele pra ele não ficar tão grande. Senhor, não sei. Ai, eu tinha que vir pro YouTube mesmo, porque eu gosto de falar. Enfim, eu nem fiz esse vídeo assim muito produzida. Hoje, assim, pra ser bem sincera, eu não tô assim num bom dia emocionalmente dizendo. Os sintomas do 2º trimestre já começaram a aparecer, né? Assim, um pouco antes. Mas eu decidi que eu ia gravar esse vídeo hoje, porque eu queria muito. Eu vou editar ele o mais rápido possível pra poder postar também. E enfim, mais uma vez fazer um apelo pra vocês divulgarem meu canal, curtirem o vídeo, se inscreverem, porque faz toda a diferença. E às vezes a gente acompanha os canais grandes, dá toda aquela moral, e pros canais pequenos a gente não faz, né, esse carinho. Gente, meus vídeos não tem anúncio, então pensa, ó, você só clica, pup, e já entra, não tem nada, assim. Então aproveita enquanto meu canal não é monetizado, porque uma hora vai ser. Em nome de Jesus! Enfim, gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, me sigam lá no Instagram, que é @ClarisseFigueiredo Consultoria. E um beijo pra vocês de novo. Tô mandando muitos beijos. Bem miss, sabe? Simpatia. Qualquer outra dúvida, deixa nos comentários e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!